essa mesma questão. Eu apontei o Parlamento, o Congresso Nacional, mas é bom lembrar que nós temos 27 assembleias, 26 estaduais e uma Câmara Distrital no Distrito Federal e mais de 5.000 câmaras de vereadores, que também, em esfera reduzida dos municípios, tendem a enfrentar essa questão. Então, como transformar essas questões são vitais para a humanidade, é mais do que a questão econômica, nós estamos falando da questão da sobrevivência da humanidade, em um tema, por exemplo, presente no Legislativo, especialmente no Congresso Nacional? Eu acho que essa ideia de aproximar da realidade das pessoas. Eu dei o exemplo da pandemia, foi um momento super polarizado do Brasil, com muito negacionismo. Quando a gente se aproximou trabalhando com empreendedorismo, com estratégias de emprego e renda, todo mundo nos recebeu muito bem esse processo. Eu acho que agora a gente precisa trabalhar da mesma forma. Quando a gente pega esse nível de consciência que as pessoas estão, o que eu vejo que é uma primeira entrada? Os desastres climáticos aumentaram absurdamente nos últimos anos. Está todo mundo com medo, as mães vão trabalhar com medo de deixar os filhos, porque as tempestades acontecem, as enchentes, as inundações, então fica todo mundo... Olha agora, no inverno chovendo, dá um nível de insegurança muito grande. Então, explicar que, por exemplo, planos de adaptação climática nas cidades são urgentes, qual que é o papel dos jardins que a gente precisa colocar nas calçadas para que a água seja absorvida, as inundações sejam evitadas, eu garanto que todo mundo vai pedir para o vereador para aprovar projeto nesse sentido. O outro exemplo é resíduos. A vergonha do Brasil com os lixões é uma coisa inconcebível, mas qualquer família que entender que ela pode demandar do seu vereador a mudança dessa realidade, vai pedir que pai e que mãe quer que os filhos convivam ao lado de um lixão, Marco. E aí o terceiro que eu já dei de exemplo é realmente oportunidade de emprego e renda. Todo mundo precisa de dinheiro no bolso, todo mundo precisa pagar as contas. Se a gente deixar claro que as novas oportunidades, AI está tirando emprego, né? Então a gente tem que juntar a revolução artificial com a revolução verde ou ancestral para garantir que as pessoas entendam que esse é o único caminho. E eu concordo com o professor Carlos, tem que vir da população. E não é pelo ângulo do negacionismo ou não, você não... Eu acho que é pelo ângulo da oportunidade e também do risco. Fala, olha, você precisa eleger gente que te represente. E quem te representa? Quem cuida de você, da sua segurança, quem cuida da sua saúde e quem cuida da sua prosperidade. Carlos, por favor. Olha, é muito importante a gente perceber em que país a gente vive e quais são as regras desse país, né? A gente tem uma Constituição que ela é democrática e é ecológica. O Brasil tem esse condão, poucos países têm isso. Quando a gente fala de participação e a gente fala dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, a gente restringe a um modelo de governo onde você vai ter o papel do legislativo. Mas a Constituição ela é clara que em matéria ambiental a participação do povo deve ser plena. Isso é comprovado, a gente tem julgamentos nesse sentido. Então, o segredo para isso, Vila, é multiplicar os conselhos participativos, porque daí você garante a radicularidade da participação social para a água, para o clima, para a questão do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que faz regramento ambiental, que é quem faz os parâmetros de qualidade do ar, qualidade de água, enfim, você tem toda uma gestão participativa voltada para isso. Então, a construção da democracia no Brasil, ela deve passar obrigatoriamente por um modelo que a gente chama de controle social, é quando você garante a participação direta. E no controle social, quando você verifica que o parlamento advoga em causa própria, você tem um conflito de interesses instalado, porque o dever do parlamentar é defender a coisa pública, em primeiro lugar, e depois ele até faz o lobby do setor dele que o elegeu está lá. Mas ele não pode prescindir da prioridade que é a defesa da coisa pública, né? E o que nós percebemos hoje no Congresso Nacional é esse grande conflito de interesses que tomou o Congresso Nacional, né? Aí você tem o Executivo que é permeado por um conflito de interesse, o Legislativo que é permeado por um conflito de interesse, nos restos do Judiciário. Essa é a grande questão. Então, para se sair dessa situação, a gente tem que realmente pensar na participação direta
e na potencialização dessa participação de controle social. Eu acho que essa é a garantia de promoção de política pública, consecução de política pública. E a transição para a sustentabilidade, né, que é a proposta. Perfeito. Nós estamos caminhando, temos ainda, sempre o tempo é nosso adversário para algumas discussões, né? Eu passaria, professor Carlos Nobre, eu sei que em 1 minuto e meio não dá para resumir os problemas complexos que foram apresentados aqui e apontando soluções, né? Eu acho no final, eu sei que é uma pergunta meia do óbvio lulante, como diria o Nelson Rodrigues, mas dá para ter algum otimismo em 1 minuto, eu diria para o senhor, sobre a situação que o Brasil vive hoje? Olha, em 1 minuto eu quero dizer que sim. Por que eu estou mais otimista agora? E tem muito a ver com vocês, o setor de comunicação. Antes do evento no Rio Grande do Sul, 1 ano atrás, todo o setor de comunicação como vocês, o número de vezes que nós éramos chamados para conversar, como nós estamos conversando aqui, era muito pouco. Agora aumentou demais aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil. Então, eu considero essencial a oportunidade que vocês estão nos dando, porque aí todas as nossas explicações agora vão para milhões e milhões de pessoas que estão assistindo esses programas e vocês estão repetindo muito isso. Parabéns. Eu quero dizer que eu vejo isso como muito importante. Por exemplo, eu termino só com mais um dado. A poluição da queima de combustíveis fósseis em todo o mundo gera 6 a 7 milhões de mortes por ano, principalmente poluição urbana. Aqui no Brasil, mais de 150 mil mortes por ano. Então, agora nós estamos comunicando, vocês estão dando uma chance muito grande para todos nós comunicarmos, porque é assim que nós vamos, de fato, educar os brasileiros. Então, parabéns. Vamos continuar realmente com essas oportunidades que vocês estão nos dando. Muito obrigado.